Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que é basicamente a espinha dorsal de muitas das liberdades que a gente considera normais no dia a dia. Vamos falar sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E para começar, vamos pensar numa questão central. Todo mundo já ouviu falar em direitos humanos universais, certo? Mas como é que uma ideia tão grande, tão importante, sai do papel e vira uma obrigação real, uma lei que um país tem que seguir? Então, a resposta para essa pergunta está aqui, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ou, para facilitar, PIDCP. É ele o mecanismo que pega aqueles ideais bonitos da Declaração Universal e os transforma em regras com força de lei, de verdade, para os países signatários. Para entender o peso desse pacto, a gente precisa dar um passinho para trás e ver de onde ele veio. Por que o mundo sentiu que precisava criar um documento como esse? A melhor forma de visualizar isso é com uma analogia. Pensa assim: a Declaração Universal, lá de 1948, foi tipo uma declaração de missão, um ideal, um norte a ser seguido. Já o PCDP, de 1966, é o contrato. É o documento que os países assinam e falam: ok, a gente se compromete legalmente a cumprir isso aqui. É o que transforma a aspiração em uma obrigação, preto no branco. Certo. E que tipo de proteções estão nesse contrato, afinal? Bom, o coração do pacto é, sem dúvida, a defesa dos direitos fundamentais de cada pessoa. O ponto de partida é o mais básico, o mais essencial: o direito à vida, a proteção contra a tortura, contra a escravidão e contra ser preso sem motivo. Esses são os alicerces para qualquer pessoa ter segurança e dignidade. O pacto também define as regras do jogo para um sistema de justiça que seja justo. Isso quer dizer ser tratado de forma igual perante a lei, ter um julgamento aberto ao público e ser considerado inocente até que se prove o contrário. O ponto-chave aqui é garantir que o poder do Estado não seja usado de forma arbitrária contra as pessoas. E claro, chegamos nas liberdades que são o oxigênio de qualquer sociedade livre, né? A liberdade de pensar o que quiser, de acreditar no que fizer sentido, de se expressar, de se reunir pacificamente. São esses artigos que garantem o espaço para o debate, para a fé e para a organização da sociedade civil. Agora, olha só que interessante. Essa é uma das partes mais poderosas do pacto. Ele reconhece que, em uma emergência nacional, um país pode, sim, precisar suspender alguns direitos, como a liberdade de ir e vir. Mas, e isso é fundamental, existe um núcleo de direitos que são intocáveis: o direito à vida, a proibição da tortura, o direito de não ser escravizado e a liberdade de consciência. Esses são absolutos. Eles nunca podem ser suspensos, não importa a gravidade da crise. Mas será que os direitos humanos são só sobre indivíduos? O pacto mostra que não. Ele também entende a importância da comunidade, das estruturas sociais que nos conectam. Por exemplo, o pacto reconhece a família como a base da sociedade. E ele também cria proteções específicas para as crianças, garantindo o direito delas a um nome, a uma nacionalidade e a todo o cuidado que elas precisam para se desenvolver. Isso se estende também para a vida pública: o direito de votar, de participar das decisões do país e algo muito importante: o artigo 27, que garante que as minorias possam viver e praticar sua própria cultura, sua religião e falar sua própria língua. Ok, um tratado é muito bonito no papel, mas sem um jeito de fiscalizar, ele não serve para muita coisa. Então, como o PIDCP é monitorado na prática? A resposta é: o Comitê de Direitos Humanos. É um órgão criado pelo próprio pacto com uma missão bem clara: supervisionar como os países que assinaram estão colocando tudo isso em prática. E não é um comitê político, não. Ele é formado por 18 especialistas independentes, pessoas escolhidas pela sua enorme competência em direitos humanos. Eles trabalham de forma pessoal, não como representantes de seus governos. A principal ferramenta do comitê é um processo de relatórios. Funciona assim: os países que assinam o pacto têm que apresentar de tempos em tempos um relatório mostrando o que estão fazendo. O comitê analisa esses relatórios, conversa com o país e faz recomendações. É um ciclo constante de monitoramento e diálogo para que as coisas melhorem. Tá, mas por que um documento lá de 1966 continua sendo tão importante hoje em dia? Vamos conectar os pontos para fechar essa ideia? A jornada é impressionante, né? Começou com aquela visão inspiradora de 1948, virou lei em 1966 e começou a valer de fato em 1976. Hoje, décadas depois, o pacto ainda é a grande referência, o padrão que o mundo usa para medir como os países estão tratando os direitos civis e políticos.
E no fim das contas, tudo volta para essa ideia fundamental que está logo no comecinho do pacto, a de que a dignidade humana não é algo que um governo dá ou tira, ela é inerente a cada um de nós. E reconhecer isso é a base para um mundo com liberdade, com justiça e com paz. E isso nos deixa com uma última reflexão. O pacto nos deu o contrato, a estrutura legal, mas transformar essas palavras em uma realidade de verdade, vivida por cada pessoa em cada lugar do mundo, bom, esse continua sendo o grande desafio do nosso tempo. Olá! Hoje a gente vai analisar um documento que é, peça-chave no direito internacional. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o PDCP. Isso aí. A gente até ouve falar, né? Mas o que ele realmente significa, na prática? Exato. É fundamental entender o alcance dele. Nossa tarefa aqui é destrinchar os pontos essenciais desse pacto, que é lá de 1966. Porque ele surgiu naquele momento. Que tipo de proteção ele oferece? E como ele reverbera nos países que o adotaram, como o Brasil. A gente tem o texto do pacto e uns materiais de apoio para ajudar. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar, qual é a história por trás desse pacto? Ele nasceu em 66, junto com outro focado em direitos econômicos, sociais e culturais, certo? Mas qual foi a grande sacada ali? Exatamente. A grande virada foi transformar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Que era mais um ideal, né? Isso, era mais um ideal inspirador em obrigações legais concretas para os estados. Foi tipo dizer, olha, isso aqui não é mais só recomendação, é lei vinculante. Entendi. Além de detalhar esses direitos civis e políticos, o pacto criou um sistema para verificar se os países estavam de fato cumprindo o prometido. Ah, um sistema de monitoramento. Isso. E um detalhe interessante é que ele só entrou em vigor 10 anos depois, em 76. 10 anos? Por quê? Porque precisava da assinatura de 35 países para ligar os motores, como diz o artigo 49. Tinha essa exigência mínima. Entendi. Transformar ideal em lei. E o Brasil, quando que a gente embarcou nessa? O Brasil formalizou a adesão em 1992. O Congresso aprovou um ano antes, em 91. O instrumento de adesão foi depositado no início de 92 e ele passou a valer internacionalmente para o país em abril daquele ano. E internamente? A promulgação interna, que o tornou parte da nossa ordem jurídica mesmo, veio pouco depois, em julho de 92, pelo Decreto 592. Então, desde 92, o Brasil está formalmente comprometido com essas regras. Certo. Entrando no coração do pacto, a parte 2 estabelece os deveres básicos dos estados. O artigo 2º é a pedra fundamental, sabe? O que ele diz de tão central? Cada país se compromete a respeitar e garantir os direitos do pacto a todos os indivíduos em seu território ou sob sua jurisdição. E aqui vem um ponto crucial: sem discriminação alguma. Sem exceção. Nenhuma. Seja por raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. É uma rede de proteção bem ampla. Inclusive, uma das fontes que a gente analisou ressalta que, no Brasil, isso vale até para imigrantes em situação irregular. Mostra a força dessa universalidade dentro das fronteiras. Esse verbo garantir me chama atenção. Não é só não atrapalhar, né? Parece que exige algo mais. E se o direito for violado mesmo assim? Precisamente. Garantir exige uma postura ativa do Estado. E o próprio artigo 2º, no parágrafo 3º, traz a resposta. Os estados têm que assegurar um recurso efetivo. Recurso efetivo, tipo... Na prática, isso significa que a pessoa que tiver seu direito violado precisa ter acesso a mecanismos legais que funcionem de verdade para buscar reparação. Mesmo se a violação for do próprio governo. Exato. E olha que interessante. Isso vale mesmo que a violação tenha sido cometida por um agente do Estado. Ou seja, o Estado não pode lavar as mãos, né? Tem que oferecer um caminho para corrigir o erro. Faz todo sentido. E a questão da igualdade entre homens e mulheres, um tema sempre presente. Como o pacto trata isso? O pacto dedica um artigo específico para isso logo em seguida, o artigo 3º.
Ele é bem direto ao ponto. Os estados se comprometem a assegurar que homens e mulheres possam usufruir, em pé de igualdade, de todos os direitos civis e políticos listados no pacto. Ah, então é um reforço específico. Funciona como um reforço específico dentro daquela regra geral de não discriminação do artigo 2º, para não deixar dúvida. Ok. Esses são os compromissos em tempos normais, digamos. Mas e se o país estiver enfrentando uma guerra, um caos interno, uma grande catástrofe? O governo pode simplesmente suspender esses direitos temporariamente? Existe uma cláusula de escape, sim, no artigo 4º, mas ela é muito restrita. Como assim restrita? Ela permite a suspensão, o termo técnico é derrogação de algumas obrigações, mas só em situações excepcionais que ameacem a existência da nação. Situações bem graves, então. E que sejam oficialmente declaradas. E mesmo assim, as regras são rígidas. As medidas só podem ser aquelas estritamente necessárias pela crise, não podem conflitar com outras leis internacionais e, fundamental, não podem discriminar ninguém por raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. E tem que avisar. Tem. O governo tem que avisar formalmente os outros países sobre quais direitos suspendeu e por quê. É uma transparência obrigatória. Entendi. Mas tem direitos que não podem ser suspensos de jeito nenhum. Tem. E aqui vem o ponto talvez mais poderoso do pacto, que mostra a força dele. Há um núcleo de direitos que é intocável. O artigo 4.2 lista os direitos que não podem ser suspensos jamais, nem na pior emergência. O chamado núcleo duro. Quais são eles? Inclui o direito à vida, artigo 6º, a proibição absoluta da tortura e de tratamentos cruéis, artigo 7º, a proibição da escravidão, artigo 8, parágrafos 1º e 2º. A proibição de ser preso por não conseguir pagar uma dívida contratual, artigo 11. A regra de que ninguém pode ser condenado por um ato que não era crime na época. A irretroatividade da lei penal mais severa, artigo 15. Certo. O direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei, artigo 16, e a liberdade de pensamento, consciência e religião, artigo 18. Isso estabeleceu um padrão mínimo global de dignidade humana que não admite exceção alguma. Esse núcleo intocável é realmente impactante. Vamos olhar, então, alguns desses direitos da parte 3 com mais calma. O direito à vida, no artigo 6º, parece óbvio, mas você mencionou que ele trata da pena de morte. Como um pacto de direitos humanos lida com algo tão controverso? Pois é, o artigo 6º é um reflexo das negociações da época, né? Ele não baniu a pena de morte de cara nos países que ainda praticavam. Não proibiu totalmente, não de imediato, mas criou tantas restrições que claramente apontavam para o fim dela. Só seria admitida para os crimes mais graves, seguindo a lei da época do ato, e desde que essa lei não violasse o próprio pacto ou a Convenção sobre Genocídio. Tinha mais regras. Sim, exigia um julgamento justo e final, proibiu totalmente para menores de 18 anos e mulheres grávidas, garantiu o direito de pedir perdão ou comutação e, o mais importante, o parágrafo 6º diz que o artigo não pode ser usado como desculpa para atrasar ou impedir a abolição da pena capital. Ah, então a ideia era incentivar a abolição. Exatamente. A mensagem era, olha, se você ainda tem, restringe ao máximo e caminhe para abolir. E quem já tinha abolido não poderia voltar atrás de jeito nenhum. Entendi, uma regulamentação bem restritiva, com um horizonte claro de abolição. E sobre as proibições absolutas que formam aquele núcleo duro? A tortura, por exemplo, no artigo 7º. O artigo 7º é direto e absoluto. Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Ponto final. Sem exceções. E tem mais alguma coisa nesse artigo? Tem sim, e é muito significativo. Ele adiciona que é proibido especificamente submeter alguém a experiências médicas ou científicas sem o seu consentimento livre. Nossa, já em 66? Já. Olha que interessante. O pacto já fez essa conexão direta entre a proteção da integridade da pessoa e os limites éticos da ciência. Logo depois, o artigo 8º proíbe escravidão e servidão, também de forma total. São linhas vermelhas que nenhum Estado pode cruzar. Falando em proteção da pessoa e a liberdade, como o pacto protege contra o Estado prender alguém sem motivo ou de forma abusiva?
Isso está no artigo 9º. Exatamente. O artigo 9º é a garantia contra detenções arbitrárias. Diz que todo mundo tem direito à liberdade e segurança pessoal. Ninguém pode ser preso ou detido a não ser pelos motivos e procedimentos que a lei estabelece claramente. E se alguém for preso? Se for preso, tem o direito de saber imediatamente por quê e quais são as acusações. Tem que ser levado logo a um juiz e tem o direito a ser julgado em tempo razoável ou ser solto. E a prisão preventiva? O artigo deixa claro que a prisão antes do julgamento não pode ser a regra geral. E crucial, se alguém for preso ou detido ilegalmente, tem direito a receber uma reparação por isso. É a proteção básica contra o abuso de poder na privação de liberdade. E sobre prisão por dívida? Uma das fontes que a gente viu fez uma conexão interessante com o artigo 11 e uma decisão importante aqui no Brasil. Isso mesmo. O artigo 11 é bem curto. Ele diz: ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. É a proibição da prisão por dívida civil. E qual a conexão com o Brasil? O material de apoio destaca como esse artigo, lido junto com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, Certo. foi fundamental para o Supremo Tribunal Federal, STF, editar a súmula vinculante número 25. A súmula 25? O que ela diz? Essa súmula tornou ilegal a prisão do chamado depositário infiel, que antes era uma exceção permitida na lei brasileira. É um exemplo perfeito de como um tratado internacional de direitos humanos entra no sistema legal do país e muda a prática dos tribunais. E tem um efeito concreto na vida das pessoas. Exatamente. Mostra a força dessas normas internacionais quando levadas a sério internamente. Exemplo claro do impacto. Agora, pensando no processo em si, depois que alguém é acusado, o que o pacto diz sobre garantias de um julgamento justo? O artigo 14 trata disso. Sim, e o artigo 14 é um dos mais detalhados, é quase um manual do julgamento justo. Ele começa com a igualdade de todos perante os tribunais. Garante o direito a ser ouvido de forma justa e pública por um tribunal competente, independente e imparcial. Independente e imparcial. Crucial. E estabelece a presunção de inocência, ninguém é culpado até que se prove o contrário legalmente. Ok. E depois? E aí vem um pacote de garantias mínimas para quem responde a um processo criminal. Tá lá no artigo 14, parágrafo 3º. Que garantias são essas? Olha, é uma lista. Saber exatamente do que está sendo acusado, numa língua que entenda, ter tempo e meios para preparar a defesa e falar com o advogado. E se não puder pagar? Inclusive ter um advogado de graça, se precisar e não puder pagar, e a justiça assim exigir. Ser julgado sem demoras absurdas. Poder estar presente no julgamento e se defender, poder questionar as testemunhas de acusação e chamar as suas próprias testemunhas. Direito ao contraditório. Isso. Ter um intérprete se não entender a língua do tribunal e o direito fundamental de não ser forçado a confessar ou depor contra si mesmo. Uau! E não para aí. O artigo 14 ainda garante o direito de recorrer de uma condenação, o direito à indenização se houver um erro judicial grave comprovado e a proibição de ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime, o famoso non bis in idem. É o pacote completo do devido processo legal, então. Basicamente, sim. É o que consideramos essencial para um julgamento justo. Liberdade de expressão. Sempre um tema quente, né? Como o artigo 19 aborda isso? O artigo 19 protege 2 coisas principais. Primeiro, a liberdade de ter opiniões, sem ninguém interferir. Isso está no parágrafo 1. É a liberdade de consciência. E a segunda? Segundo, a liberdade de expressão em si, no parágrafo 2º, que é procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, por qualquer meio, fala, escrita, arte, internet, o que for. Sem limites. Sem barreiras de fronteiras. É uma visão bem ampla da liberdade de se comunicar. Porém... Tem um porém. Tem. O próprio artigo no parágrafo 3º já avisa. Esse direito traz deveres e responsabilidades especiais. Deveres e responsabilidades. O que isso significa? Tem limites, exato, não é um direito absoluto. O artigo 19.3 diz que a liberdade de expressão
pode sim sofrer restrições. Mas só aquelas restrições que estiverem previstas em lei e forem estritamente necessárias para duas coisas. A. Proteger os direitos e a reputação de outras pessoas. Ou B. Proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou a moral públicas. Então tem que estar na lei e ser realmente necessário, um teste duplo. Exatamente. Não é qualquer restrição que vale. E como fica o discurso de ódio, que é tão debatido hoje? O pacto fala algo sobre isso? Fala, e vai além de só permitir restringir. O artigo 20 exige que os países proíbam por lei duas coisas, bem específicas: Exige o quê? propaganda de guerra e qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que incite a discriminação, hostilidade ou violência. Então, o pacto obriga os estados a combater ativamente esse tipo de discurso. Isso. Não é só uma permissão para limitar a expressão, é um dever de proibir certos tipos de discurso considerados perigosos. Isso cria uma tensão interessante com a liberdade de expressão do artigo 19, né? Um equilíbrio delicado a ser buscado. Realmente, uma obrigação de proibir é um passo forte. E o pacto ainda cobre outros direitos que afetam nosso dia a dia, como poder protestar, se associar, a proteção da família, das crianças, votar. Sim, sim. Os artigos 21 a 27 cobrem essa gama de direitos cívicos e políticos essenciais para a vida em sociedade. Por exemplo, O artigo 21 garante o direito de reunião pacífica, tipo protestos, manifestações. O 22, o direito de associação, incluindo formar sindicatos. Ambos podem ter limites legais, claro, mas só os necessários numa sociedade democrática. certo. E família, crianças... O artigo 23 protege a família como núcleo fundamental, o direito de casar com consentimento livre e a igualdade entre os cônjuges. O 24 foca nos direitos das crianças, proteção especial, registro ao nascer, nome e nacionalidade. Direitos políticos também. Sim, o artigo 25 trata dos direitos políticos, votar e ser votado em eleições justas e periódicas, participar da vida pública, ter acesso a cargos públicos em condições de igualdade. E a igualdade geral perante a lei? O artigo 26 reforça isso. Todos são iguais perante a lei e têm direito à igual proteção da lei contra a discriminação. E o artigo 27 é importante. Protege especificamente os direitos das minorias étnicas, religiosas ou linguísticas de manterem sua cultura, religião e língua. Nossa, é um conjunto bem abrangente mesmo. Cobre muitos aspectos da vida cívica e política. Certo, a lista de direitos é impressionante. Mas como garantir que isso tudo saia do papel? Quem fiscaliza se os países estão cumprindo? Fica só na promessa. De jeito nenhum. A parte 4 do pacto, lá nos artigos 28 a 45, criou o Comitê de Direitos Humanos justamente para isso. Comitê de Direitos Humanos. Quem faz parte? São 18 especialistas independentes eleitos pelos países membros, mas que atuam com autonomia pessoal. Não representam seus governos. E como eles fiscalizam? A principal ferramenta deles é analisar os relatórios que os países são obrigados a enviar periodicamente. Isso está no artigo 40. Relatórios obrigatórios? Sim, nesses relatórios, os governos têm que contar o que fizeram para implementar o pacto, quais os progressos e quais as dificuldades. O comitê estuda isso, dialoga com o país, faz perguntas e depois publica suas observações e recomendações. É tipo um diálogo, uma pressão diplomática? Exatamente. É um mecanismo de diálogo e de pressão diplomática, de exposição internacional também. E um país pode reclamar de outro diretamente no comitê. Tipo, olha, aquele país vizinho não está cumprindo o pacto. Existe essa possibilidade, sim. Está prevista no artigo 41. É um mecanismo de comunicação interestatal. Funciona como? Um Estado-parte pode apresentar uma queixa formal ao comitê sobre outro Estado-parte. Mas tem um porém. Qual? Só funciona se os dois países envolvidos tiverem declarado antes que aceitam essa competência específica do comitê. Muitos países não fizeram essa declaração. Ah, entendi. Precisa de um aceite prévio dos dois lados. Isso. Se aceitarem, o comitê pode analisar a situação,
tentar uma solução amigável ou emitir um relatório. O artigo 42 até prevê uma comissão de conciliação extra, se os países concordarem, mas, na prática, esse mecanismo entre estados é pouco usado. Entendi. As fontes também mencionam protocolos facultativos. O que eles acrescentam ao pacto? São obrigatórios? Não são obrigatórios, são opcionais. Funcionam como módulos adicionais que os países podem escolher aderir ou não. São tratados separados. E o que eles fazem? O primeiro protocolo facultativo, que é de 1966 também, é talvez o mais revolucionário. Por quê? Porque ele permite que indivíduos, pessoas comuns, que se sintam vítimas de uma violação do pacto, levem seu caso diretamente ao Comitê de Direitos Humanos. É uma queixa individual contra o próprio Estado. Nossa, isso é forte. Qualquer um pode fazer isso? Bom, a pessoa precisa ter tentado resolver tudo nos tribunais do seu país primeiro. Tem que esgotar os recursos internos. E, claro, o país acusado tem que ter aderido a esse protocolo específico. E o Brasil aderiu? Aderiu sim, em 2009. Isso foi um passo enorme porque deu voz direta ao cidadão comum no cenário internacional de direitos humanos para cobrar o cumprimento do pacto pelo Brasil perante o comitê. Muito importante. E tem outro protocolo. Tem também o segundo protocolo facultativo de 1989. Esse é focado na abolição da pena de morte. O que ele estabelece? Os países que o ratificam se comprometem a eliminar a pena capital de vez de sua legislação e prática. É um compromisso pela abolição total. O Brasil aderiu a esse também? Também aderiu em 2009, mas com uma ressalva importante. Uma exceção. Sim, uma ressalva permitida pelo próprio protocolo. O Brasil mantém a possibilidade da pena de morte em tempo de guerra, para crimes militares gravíssimos. Ah, então alinha com a nossa Constituição. Exatamente. Essa ressalva alinha o tratado com a Constituição Federal de 1988, que prevê justamente essa única e excepcional possibilidade. Mas vale lembrar, como uma das fontes aponta, o Brasil não executa ninguém desde 1855. Então é uma exceção bem restrita na prática histórica. Entendi. Então, juntando tudo, o pacto não é só uma lista de direitos bonitos no papel. Ele define o que os estados devem fazer, cria um órgão para monitorar e, com os protocolos, abre até caminhos para indivíduos buscarem justiça e para avançar na abolição da pena de morte. Qual o grande significado disso tudo, assim, resumindo? Olha, o grande significado é ter transformado a proteção dos direitos civis e políticos numa questão de direito internacional vinculante, sabe? Não é mais só uma questão de política interna de cada país. Ele cria um padrão global. Isso, estabelece um padrão global mínimo, serve de base para leis nacionais, ações judiciais, como a gente viu no caso da súmula vinculante 25 no Brasil, e também para a cobrança da sociedade civil organizada. E os mecanismos de monitoramento dão força a isso. Sim, os mecanismos de monitoramento, especialmente as queixas individuais ao comitê, permitidas pelo primeiro protocolo, dão dentes a esses direitos. Oferecem uma instância a mais para buscar justiça e para responsabilizar os estados que falham. Fica claro que é um sistema complexo, com muitos detalhes, mas com um objetivo muito concreto: proteger as pessoas do poder estatal excessivo e garantir liberdades fundamentais. Exatamente. E é um processo contínuo, os relatórios periódicos, as análises do comitê, tudo isso mantém o assunto vivo, forçando os países a refletir e, espera-se, a melhorar suas práticas constantemente. Não é um sistema perfeito, claro, tem suas limitações, mas é um instrumento muito poderoso que a gente tem. Com certeza. Pensando em tudo isso que a gente conversou, fica aqui uma reflexão para quem nos ouve. O pacto afirma que esses direitos valem para todas as pessoas sob a jurisdição de um Estado, sem discriminação. Como será que os novos desafios globais, e ali eu penso na migração em grande escala, na vigilância digital que parece não ter limites, ou até nos deslocamentos forçados por causa das mudanças climáticas, como será que esses fenômenos se estão testando e talvez exigindo novas interpretações desses direitos civis e políticos que foram pensados décadas atrás, num mundo que era bem diferente do nosso de hoje?